Bom dia! Leitura bíblica prevista para essa manhã se encontra no Salmo de número 41, Salmo de Davi. O Salmo começa com uma afirmação muito relevante para os nossos tempos. Na realidade, não só para os nossos tempos, mas algo que sempre acompanhou a história da humanidade. E a afirmação categórica no começo desse Salmo diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Dentro de várias perspectivas do nosso texto, eu quero me ater a essa afirmação, uma somente nessa manhã. Porque quando nós falamos em situação de pobreza, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas passando por sofrimento, pessoas sendo excluídas, quando nós olhamos para tais situações, nós não olhamos para uma pessoa pobre ou para um pobre, por assim dizer, mas nós estamos olhando para um ser humano que tem passado por dificuldades, talvez dificuldades que você e eu já enfrentamos muitas vezes. Um ser humano assim como você e eu, nós precisamos lembrar de olhar as pessoas como elas são, não em categorias. Simplesmente pessoas que estão numa outra situação de vida do que nós. E a situação ela deveria, no mínimo, nos constranger, para que o nosso coração se mova em direção dessas pessoas, para que nós busquemos ajudá-las de alguma forma a sair daquela situação. João, muito interessante no capítulo 12, na história de Maria, quando Maria ela vai derramar perfume nos pés de Jesus, prontamente ela é questionada pelo Judas. E Judas, incomodado, diz: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado para os pobres? Então Jesus responde: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E quando Jesus traz essa afirmação, ela não é no intuito de que nós nos acalmemos ou que isso acalente o nosso coração e possamos dizer: tudo bem, paciência, pobres sempre existiram, fazer o quê? Paciência. Essa afirmação de Jesus ela pode nos levar para um conformismo, e um conformismo que não é bíblico em primeiro lugar, porque nós não podemos nos conformar com pessoas sofrendo. Ou ela também pode nos escancarar para uma outra realidade, que é da missão de Deus, que se interessa por nós, que se move na direção do ser humano, que se move na nossa direção, que se move na direção daqueles que mais precisam. Pessoas vulneráveis nunca vão acabar. Sempre existem pessoas que nós podemos alcançar. E nós podemos ser esses agentes de Deus na transformação de vidas. E quando nós olhamos para o início da comunidade cristã, em Atos 2, mostra que eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4 diz: não haviam pessoas necessitadas dentro daquele grupo dos primeiros cristãos. Dividir, olhar para os outros, fazermos a nossa parte, mesmo que sejam com pequenas ações. E é incrível como caminhar com a palavra, olhando para o Evangelho, ele sempre nos mostra um constrangimento que nós sentimos. Porque nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, que se move na nossa direção, que nos ama, que nos ensina a levar o Evangelho, mas em alguns momentos também levar o pão a quem necessita. Desejo que o nosso coração seja cada vez mais impactado pelo Evangelho. E esse Evangelho, novamente, ele nos leva a sermos agentes de transformação onde nós estamos. Nós queremos levar o pão, nós queremos anunciar o Evangelho. Existem casos onde nós queremos ensinar a pescar, não simplesmente dar o peixe. E que Deus ele nos mova e nos tire do conformismo de nós acharmos tudo bem, que bom que é com os outros e não é comigo. Nós não podemos nos conformar. Existe uma frase, termino com ela, do Brennan Manning, ele fala que serviço, solidariedade e justiça. De primitiva, a igreja no primeiro século não tinha nada. Uma igreja que começa olhando também para quem precisa. O Evangelho
mas também ações muito práticas. Que Deus nos ajude, que Ele faça com que nós possamos sair do conformismo novamente. Amém.